aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Bíblia Decifrada. Meu nome é Afonso. Gente, nesse momento nós vamos continuar o tema, que nós paramos no vídeo anterior, que foi sobre será que Pedro realmente é a pedra da igreja? Isso eu respondi já no vídeo anterior. Agora, hoje nós vamos responder uma questão que eu deixei em dúvida no vídeo anterior, que foi sobre será que Pedro ele tem alguma liderança, no sentido de que tudo bem, a gente descobriu que ele não é a pedra da igreja, mas o próprio Deus dá a chave do reino dos céus para ele e diz que o que ele ligar na terra será ligado nos céus. Isso está claro lá em Mateus 16, verso 19. Será que é isso mesmo? E o que é essa chave do reino dos céus? É isso que nós vamos descobrir hoje. Mas antes, para você continuar vendo esse vídeo, é melhor você ver esse vídeo anterior primeiro. Aí depois você volta aqui para estudar, porque isso aqui é uma continuação. E eu peço desculpa aqui que eu fico olhando para um lado e para outro aqui, porque eu fico olhando aqui reto para a câmera, mas o visor do meu celular é aqui, Então fica difícil eu olhar para vocês exatamente e olhar para a câmera aqui para ver como é que eu tô, tá certo? Então eu fico meio confuso aqui, difícil ainda, mas vai dar certo, vamos lá. Então, gente, nós vamos agora iniciar esse estudo um pouco mais aprofundado. Mas antes, se inscreve no canal, já sabe, deixa o like, comente. Não se esqueça, por favor, gente, compartilhe com outras pessoas, porque é muito importante vocês fazerem isso, tá certo? Isso me ajuda bastante, porque eu vejo que a maioria dos vídeos que realmente o povo gosta de assistir é vídeo de polêmica, e isso não acrescenta em nada, só polêmica, tá certo? É importante nós aprendermos com outros vídeos, tá certo? Porque muitos vê apenas um vídeo e não vê o outro vídeo porque não tem nenhuma polêmica. Então, vamos dar início ao nosso estudo da palavra de Deus, e entender melhor o que é essa chave do reino dos céus. Primeiramente, vamos fazer a leitura do texto. Eu estou com a minha Bíblia, Almeida Revista Atualizada, a versão dela, e vamos para o capítulo 16 de Mateus. A gente já estudou o contexto no outro vídeo, ok? Então, por favor, vão ver o outro vídeo antes. Se você ainda está aqui e não viu o outro vídeo, veja o outro vídeo antes, já estou dizendo. A gente já estudou o contexto, já sabe que Pedro não é a pedra da igreja. Sabendo disso, vamos entender agora o verso 19. Diz assim: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Muitas pessoas, ao lerem esse texto, declaram claramente que Pedro foi o primeiro papa, ou seja, o primeiro líder máximo da igreja. Por mais que ele não fosse o primeiro papa, a gente já estudou no outro vídeo, mas ele tinha uma liderança muito superior à dos outros apóstolos. Ele era o líder máximo ali, depois de Cristo, no caso. Mas Pedro, ele é o segundo, ele é o mais importante de todos. Bem, peraí, será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus está dizendo aqui? Que ele tinha autoridade de ligar qualquer coisa no reino dos céus que ele quisesse, e o que desligar na terra também vai ser desligado nos céus, no sentido que ele tem autoridade para fazer o que ele quiser? Muitos entendem dessa forma, que a tradição está acima da Bíblia, que a autoridade da igreja está acima da Bíblia. Por quê? Porque o líder máximo da igreja é o Papa, e ele tem autoridade para mudar o que ele quiser, inclusive mudar a própria lei de Deus. Não faz sentido. Deus, o próprio Deus, ele diz que não muda. A palavra de Deus fala que nele não há nenhuma sombra, não pode haver nenhuma sombra de mudança, de alteração, nada. E esse é o seu caráter, é o caráter de Deus. E a própria lei de Deus é perfeita.
o próprio Salmo fala, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, a lei de Deus é perfeita porque é uma expressão do caráter de Deus. Então, se Deus não muda, a lei de Deus também não muda. Faria algum sentido? Deus é perfeito, eu não mudo. Dizer, eu sou perfeito, eu não mudo, mas eu vou dar autoridade aqui para um ser humano, pecador, falho, limitado, mudar a minha lei quando ele quiser. Ele pode mudar a lei, ele pode mudar as regras, pode mudar tudo. Se ele quiser, ele faz isso e será aceito no céu. Será que é isso mesmo? Você percebe que, até falando dessa forma, você começa a entender que é um absurdo? É um absurdo? Entendendo isso, já sabendo que nem tem lógica uma coisa dessa, vamos agora entender outras coisas. Primeiro, Deus estava dando autoridade máxima para Pedro. Nesse sentido aqui, ele era o líder máximo da igreja. Perceba que a mesma coisa que ele fala para Pedro, ele fala também para os outros discípulos. Quer que eu mostre? Está lá em Mateus capítulo 18. Você está em 16? No capítulo 16? Passe para o capítulo 18 agora. Verifique aí na sua Bíblia. Pode ser qualquer Bíblia. Capítulo 18, versículo 18. Olha só o que diz. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Opa, peraí. Então ele está falando aqui com os discípulos. E ele falou a mesma coisa que ele falou para Pedro. Então a chave do reino dos céus não foi dada só para Pedro, mas foi dada para todos os apóstolos. Tudo bem. Você pode até aceitar isso, né? Dizer, não, tudo bem. Então quer dizer que, tudo bem, Pedro não era o líder maior, mas ele, junto com os discípulos ali, eles eram líderes que podiam mudar o que quisesse na igreja. Será que é isso mesmo? Que chave é essa aqui? Você sabe de que chave está falando aqui no texto? De que chave é essa chave do reino dos céus? Do que está falando? Vamos entender à luz da própria palavra de Deus, no seu contexto, ok? Não tem a ver com interpretação humana, no sentido de que cada um interpreta do seu jeito e tem uma opinião diferente. Nesse sentido, que muita gente pensa assim, né? Que a Bíblia é relativa de acordo com a interpretação de cada um. Não. A Bíblia ela é absoluta no seu ensino. E a interpretação, quando você estuda ela profundamente, você vai chegar na mesma conclusão. Na mesma conclusão. Quando você acaba chegando em conclusões diferentes, é porque você não estudou a fundo o suficiente. Deus jamais iria deixar a sua palavra para que cada um interprete da sua maneira. Isso é um absurdo pensar uma coisa dessa. A palavra de Deus, ela é absoluta. O próprio Jesus diz, eu sou a verdade. Eu sou a verdade é absoluta. Sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra dele, obviamente, se ele é a verdade, a palavra dele vai ser absoluta também, vai ser a verdade. Então, não tem como eu entrar na Bíblia e dizer, não, cada um tem sua verdade. Não existe isso. Então, vamos entender um pouco mais a respeito do que é essa chave? Vamos aprofundar o nosso estudo no contexto. Está falando de que aqui? Vamos a partir do verso 15 do capítulo 18 de Mateus. Diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Percebe? É tipo assim, tem 2 membros da igreja. 2 membros na igreja. E aí, um magoou o outro. Ele pecou contra ti, né? Ele magoou você.
Aí ele diz o seguinte: vai até teu irmão. Tá vendo? A pessoa magoada mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo que você está pensando. Você não vai esperar o irmão ir até você. Ah, ele me magoou, eu vou esperar ele vir aqui pedir perdão. Não. Se ele não vier logo, você vai até ele. É isso que está dizendo aqui. Vai até ele. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Só vocês dois. Não é aí comentando, já fofocando dos outros irmãos. Não é assim, gente. Ah, o irmão pecou contra mim, eu já vou fofocar dele para outras pessoas. Não é assim que funciona. Se você é cristão de verdade, você vai até ele só primeiro e vai tentar se reconciliar com ele. É isso que está dizendo aqui. Ah, não deu certo, o teu irmão não aceitou a reconciliação. Beleza. Aí você vai, pega uma pessoa a mais, uma testemunha, e vai até o seu irmão novamente, só que agora com uma testemunha. Você contou para outra pessoa agora e ele vai te ajudar a se reconciliar com o irmão. Não deu certo, o irmão não aceitou também, aí você vai para outro nível. Para outro nível. Se não aceitou a reconciliação, você vai até a igreja, ou seja, aos líderes da igreja. Aos líderes da igreja. Ó, o meu irmão não quer se conciliar comigo. Já levei outro irmão como testemunha, mas mesmo assim ele não quer se reconciliar comigo. O que eu faço? A igreja vai até o irmão que magoou e ele vai falar para esse irmão: ó, você precisa se reconciliar com o seu irmão. E se ele não aceitar, mesmo com toda a igreja, a liderança da igreja dizendo você tem que fazer isso, e mesmo assim ele não aceitar, aí ele é considerado como gentio e publicano. O que quer dizer isso? Ele é retirado do rol de membros. Percebe? Porque gentio e publicano eram aqueles que eram pecadores, que eram aqueles que não faziam parte do povo de Deus, digamos assim, o povo escolhido de Deus, que era o povo de Israel. Então, aqueles que não queriam se reconciliar com o seu irmão era retirado do rol de membros. Isso se chama disciplina eclesiástica, ok? Que é quando um irmão ele comete um pecado muito sério, ou com um irmão mesmo da igreja, ou até mesmo um pecado que pode causar escândalo na igreja. Esse pecado, quando vem a público, se a pessoa não se arrepender, e muitas vezes tem casos de o pecado ser tão grave que é necessário realmente ser retirado do rol de membros da igreja. Então, como já aconteceu várias vezes, até na Bíblia fala isso. O apóstolo Paulo tem uma certa ocasião que um membro está cometendo um pecado muito sério. E ele diz para a liderança da igreja o seguinte: entreguem ele a Satanás. Olha que expressão forte, não é verdade? O próprio Paulo fala isso. Ora, o que ele queria dizer com isso? Retira ele do rol de membro da igreja. Uma hora ele vai repensar isso aí, ele pode mudar. Se ele se arrepender, ele pode retornar para a igreja. Mas quando ele retorna, ele precisa se reconciliar com a igreja, se religar com a igreja novamente, fazendo isso por meio do rebatismo. Nós vemos que isso se chama disciplina eclesiástica. Nós entendemos isso a partir do contexto. O próprio contexto explica o que está falando aqui. Ah, mas tem outro verso que fala que nós podemos sim perdoar os pecados. A liderança, os líderes da igreja, o pastor, o padre, o sacerdote, o bispo, seja quem for, dessa liderança pode perdoar pecados. Você tem que se confessar lá, e lá ele vai perdoar os seus pecados. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo?